Oi, gente! Vamos para mais um vídeo deste canal e hoje eu quero conversar com vocês sobre como foi para mim lá o período da pandemia, 2020, 2021, 2022, através dos vídeos do Performing Project que eu acabei de postar nesse canal aqui. Então, eu vou deixar a playlist aqui, ó, para quem quiser ir lá conferir os vídeos do Performing Project que eu fiz, que é um hobby para mim. Então, tem tudo isso envolvido. Quero falar sobre hobby, quero falar sobre videoarte, quero falar sobre artistas se expressando em momentos de, né? Em momentos de meu Deus, e agora o que que eu vou fazer? O que que tá acontecendo? Bom, gente, então, primeiramente, quero explicar aqui para quem não sabe do que eu tô falando, né? Eu sou Daiane Baumgartner, muito bem-vinda a esse canal. Aqui eu falo sobre teatro de bonecos, falo sobre as linguagens que eu trabalho, teatro de sombras, teatro lambe-lambe e teatro de bonecos híbridos. E conto para vocês toda a minha trajetória nessa profissão que eu escolhi, né? Produtora cultural, atriz, marionetista. Bom, então vamos falar sobre o Performing Project. O Performing Project foi um projeto criado por uma amiga minha, Andressa Francelino. Ela mora em Bauru. E nessa época da pandemia lá, 2020, né, a gente estava perdido, né? Todo mundo lá na sua casa, vivendo aquela montanha russa de coisas, né? Porque a gente estava morrendo de medo, a gente não sabia o que ia ser, a gente ao mesmo tempo estava desempregado, estava, né? Gente, quem passou sabe, quem estava vivo sabe que foi um período muito difícil, né? Foi um período realmente uma pandemia mundial. E aí nós artistas perdemos todos os nossos trabalhos e estávamos de favor na casa das pessoas. Quando você não tem a sua casa, eu, por exemplo, morava de aluguel, não tinha condições de, de pagar o meu aluguel, então eu tive que voltar para casa da minha mãe. E aí, Andressa decidiu criar esse projeto que é para a gente conseguir se expressar artisticamente dentro de casa. Então, a ideia era construir vídeos de 1 minuto e postar nas redes sociais. E aí, ela trazia algumas reflexões, inspirações para a gente conseguir construir esses vídeos. E aí, gente, entra uma questão que eu tô conseguindo recuperar agora em 2026, que é a questão do hobby, de você fazer algo por prazer, de você fazer algo porque aquilo ali te deixa bem, aquilo ali te traz uma coisa boa. Um adendo, gente, que esse vídeo aqui é um vídeo que não tem roteiro. Eu fui falando, então assim, não é um vídeo que tem começo, meio e fim e conclusão no final, tá? Não tem muito conclusão, não. É mais uma reflexão mesmo sobre o tempo ali que a gente passou na pandemia e como eu consegui colocar o que eu sentia e o que eu vivi num, num produto artístico, que é a videoarte, sabe? Num negócio que hoje a gente consegue assistir, que a gente consegue ver, né? De uma forma assim que eu olho e falo, nossa, eu consegui expressar o que eu estava sentindo sem dizer o que eu estava sentindo, sabe assim? Então é isso, esse vídeo aqui é um vídeo de vamos falar sobre isso. Eu quero falar sobre isso. Então não tem início, meio e fim não, e não tem conclusão, tá? Gente, naquela época eu estava muito em conflito com as questões dos meus hobbies, do meu trabalho.
Eu aproveitei a pandemia para pesquisar algumas coisas que eu precisava pesquisar e não tinha tempo, né? Porque trabalhava, estava o tempo todo correndo atrás das coisas. E 2018, 2019 para mim foram anos muito corridos. Então, quando chegou essa oportunidade em 2020, eu falei, eu vou pesquisar coisas que me interessam, que eu gostaria de fazer, né? E aí fui pesquisar coisas relacionadas ao meu trabalho. Então, eu passava os meus dias aqui fazendo testes, fazendo coisas, né, relacionadas ao meu trabalho, mas era de uma forma muito profissional, não era de uma forma prazerosa, não era de uma forma de hobby, de gostar de estar fazendo daquilo ali trazer uma criatividade, sabe? Uma expressão artística, né? Como acontece quando a gente vai criar uma obra de arte, né? Quando na construção de um novo espetáculo, na construção de uma obra de arte, na construção de algo que você utiliza a sua criatividade, você tá ali colocando para fora sensações, sentimentos, emoções, né? Coisas que reverberam dentro de você de uma forma criativa, aquilo ali que te traz prazer, que te traz alegria, que te traz conforto. Eu tava numa parte muito técnica da coisa, sabe? Testando certo e errado, vai dar certo, vai dar errado, testando produtos, testando formas de construir bonecos e tava dando muita coisa errada, né? Então tinha muita frustração envolvida nesse processo de que eu tava vivendo ali em 2020. Então, quando vem esse projeto do Performing Project, foi uma oportunidade para mim de eu experienciar, colocar para fora coisas que eu estava sentindo e que eu queria colocar para fora de uma forma prazerosa, de uma forma gostosa, de uma forma leve, sabe? Uma produção artística, gente, uma produção artística em vídeo. E eu só descobri que isso era um hobby, eu só descobri que isso é um hobby hoje, agora, em 2026, no meu último videozinho que eu fiz, né? Que, que eu vi que falei, nossa, gente, isso aqui me dá muito prazer. Isso aqui é uma coisa que eu não, né? Que assim eu faria só pra. Quem é artista sabe que a gente precisa ter esse momento de sabe? Ai, ai. Então, o Performing Project foi esse lugar do teste, esse lugar do hobby, esse lugar do prazer, esse lugar de fazer sem pretensão, esse lugar de usar a inspiração sem produto comercial que tem que ser vendável, que tem que ser. É, que as pessoas têm que gostar, que as pessoas têm que comprar, né? Que eu tenho que fazer dinheiro com isso aqui. E não. Vem nesse lugar do prazer, do hobby, da alegria, né? Do testado. Que divertido fazer isso aqui. Que divertido fazer isso aqui. E aí, então, eu fui para as experimentações com stop motion, com vídeo mesmo, com edição de vídeo, sabe? Eu fui para esses lugares, assim, nos primeiros, né? Gente, como foi divertido para mim. Como foi divertido para mim vivenciar esses processos. E o que é vídeo arte? Eu nem sabia, gente. Eu nem sabia o que eu estava fazendo. A proposta era fazer um videozinho dentro de casa de 1 minuto. E aí eu fui pesquisar agora. Vídeo arte, estou pesquisando aqui no Google, tá? Vídeo arte é uma expressão de artes visuais que utiliza vídeo e tecnologias de imagem em movimento como suporte central. Diferente do cinema ou da televisão, ela não segue narrativas comerciais lineares. O foco é a experimentação estética, a reflexão conceitual e muitas vezes a crítica social ou política. Não narrativa, prioriza sensações, conceitos e abstrações em vez de contar uma história com começo, meio e fim. Então foi isso que eu fiz nos meus videozinhos do Performing Project.
crítica aos meios de massa, nasceu com o objetivo de subverter o uso tradicional da televisão e do cinema. E a multidisciplinaridade mistura-se facilmente com outras linguagens artísticas, como performance, escultura e instalações. Mistura-se com o teatro também. Então, os videozinhos que eu fiz são vídeos de vídeo arte, né? Que é o meu hobby. O processo de criação de uma obra de arte é um processo de autoconhecimento muito rico, muito importante. Então, é muito legal quando você quando você está no processo de criação de uma obra de arte, você não, você deixa a sua intuição, você deixa a sua sensação, você deixa o seu sentimento, você se deixar ser atravessado por aquilo que você está sentindo. Porque automaticamente isso passa para a obra de arte de uma forma que você nem percebe, de uma forma que você nem tá ali fazendo aquilo de propósito, sabe? Quem me conhece sabe que todo o meu trabalho é autoral. Todo ele. Desde o meu primeiro espetáculo, que foi o E a Casa Caiu, que falo sobre morte, né? Que eu falo sobre a morte da minha irmã, indiretamente, claro. Mas todo o meu processo artístico, desde o meu primeiro espetáculo até o Circo Freak Show de hoje, que eu tô estreando agora em julho, todos eles, que são 5, 6 espetáculos, 7, se com o E a Casa Caiu, que eu não faço mais, mas são todos autorais. Todos falam sobre mim, sobre o meu processo de vida. E arte é isso. Arte é você se expressar com aquilo que você vive, com as suas experiências de vida, com aquilo que você vive, lê do mundo e consegue colocar para fora. Então, é um processo de elaboração. É o meu processo de elaboração. Meu processo artístico é o meu processo de elaboração, né? Das minhas vivências e das coisas que eu vivo. E das coisas que eu quero dizer, das coisas que eu quero expressar, das coisas que eu quero discutir, das coisas que eu quero que as pessoas parem e pensem sobre aquilo, né? Porque eu paro e penso. Então, assim, o meu processo é todo esse, né? Então, esses vídeos, eles hoje são um registro desse meu momento aí todo maluco que eu vivi em 2020, 2021, e esse meu processo de renascimento. E é muito legal assistir, olhar para isso, refletir, falar, nossa, olha isso. Por isso que a gente fala que é muito legal quando você registra o que você vive na sua vida. Quando você faz esse registro, seja através de diários, seja através de escritas livres, seja através de registros de imagem, seja através de redes sociais, enfim, registrar o seu processo de elaboração, o seu processo de conhecimento, o seu processo de vivência é muito legal, porque você consegue olhar para aquilo de fora e falar, olha, eu aprendi isso, eu estava sentindo isso, eu estava elaborando isso, né? E tudo isso me construiu a pessoa que eu sou hoje. Isso é muito legal, fala sério. O que eu acho divertido hoje em dia, olhar para esses vídeos, é que é muito interessante como quando a gente está vivendo coisas, quando a gente está passando, né, na vida, a gente está no momento presente, sentindo, vivendo, sendo atravessado por as coisas, a gente não consegue olhar aquilo lá de fora, colocar uma linearidade naquilo, traduzir aquilo, pensar sobre aquilo de uma forma racional, mas não sei nem explicar, mas ó, o que eu quero dizer com isso é que eu olho para esses vídeos hoje, 6 anos depois, 5 anos depois, e eu consigo enxergar exatamente o que eu estava sentindo ali naquele momento, fazendo aquele vídeo, o que eu queria expressar. E é uma forma muito inconsciente de fazer isso. E isso, gente, é uma coisa, é um movimento que os artistas têm, que é muito importante a gente olhar para isso, a gente
perceber isso, sabe? Olhar para trás e falar: nossa, olha, isso representa exatamente o que eu estava sentindo. Eu consigo ver exatamente, olha, o primeiro eu estava sentindo isso, né? Eu estava aqui nessa casa, essa casa ainda não tinha reforma, ela era ainda uma casa bem antiga, as lembranças dos meus avós estavam muito aqui ainda, e eu estava muito presa nesse passado, sabe, de criança. Eu me via criança aqui, passando por esse período da pandemia, então era tudo muito estranho, sabe? Era uma sensação muito estranha, mas era muito familiar para mim, né? Então, o primeiro vídeo ele reflete muito isso. O segundo vídeo já é um momento de, assim, eu já estava ali tentando voltar a trabalhar de forma online, né? Porque e o que eu sabia fazer? Eu sabia fazer teatro de sombras, então eu comecei a dar muita oficina de teatro de sombras de forma online. Comecei a aprender a fazer isso, sabe? Então eu estava muito desenvolvendo essa coisa, né? Como que eu vou transmitir essas poéticas aqui de forma online para as pessoas? Então eu estava muito envolvida com isso. O terceiro, eu já estava muito envolvida na questão técnica mesmo, né? De construção de bonecos, testando vários produtos, várias formas, moldes, resina. Eu estava fazendo muitos testes, né? E eu estava muito fria, eu estava voltada para matéria de uma forma muito fria. E aí eu construí um boneco que eu achei tão lindo, sabe? Mister Serafim, tão maravilhoso, que eu falei, eu quero fazer um vídeo com este boneco aqui. E quero trazer essa coisa da das entranhas, né? Que eu tô vivendo aqui. Eu quero trazer o grotesco, mas o grotesco vivo, a vida, a morte. Sabe? Ah, eu tava muito nessa pira das vísceras, sabe assim? Então foi isso. E aí depois foi um outro momento, o próximo vídeo, foi que eu tava fazendo uma produção de teatro de sombra online. Eu já estava completamente imersa nesse universo do audiovisual, fazendo um curta, e era uma experimentação muito louca que eu estava fazendo com edição de vídeo e com teatro de sombras tradicional no retroprojetor. Então, foi uma aventura muito legal, assim, que eu tava ali vivendo, naquela mistura, tal. Isso também se expressa muito nesse vídeo. E depois, a questão do se remendar, sabe? A pandemia já estava no fim, já era ali, vamos voltar para a vida. E agora? E agora? Como que a gente vai se costurar disso tudo aqui que a gente viveu, desses rasgos aqui que a sociedade, a situação, né, tudo que a gente passou nesses 2 anos aqui, como que a gente vai se costurar disso, sabe? Ah, então eu olho para esses vídeos, gente, e eu vejo o meu processo de elaboração de tudo aquilo que eu vivi 2020, 2021, 2022. Você já conseguiu elaborar tudo o que aconteceu? Fazem 5 anos. Demora, né? Demora pra gente elaborar as coisas, né? E eu sou uma pessoa que eu demoro muito para elaborar as coisas, sabe? Então, eu tô, nesse ano de 2026, eu tô conseguindo me resgatar. Tudo isso fazendo terapia, tá, gente? Porque eu comecei a fazer terapia em 2020 e faço até hoje. Então, é isso, né? Essa expressão e esse autoconhecimento dentro do meu processo de trabalho. Para mim foi um período muito louco, porque eu mudei, voltei para o interior, voltei para casa dos meus pais, e eu tenho certeza que uma galera viveu isso. Então, voltei para casa da minha mãe, voltei para uma cidade pequena do interior, saí da capital de São Paulo, e eu trabalho com teatro, né? Então, trabalhar com teatro estando na capital é um trabalho. Trabalhar com teatro estando no interior é outro trabalho. Então eu tive também que fazer toda essa revisão aí do meu trabalho.
Mas eu tive que retomar também processos familiares, né? Eu vivi 10 anos longe da minha família, da minha grande família, dos meus tios, das minhas tias, das minhas primas, dos meus primos, dos meus sobrinhos, de todo mundo, né? Então foi retomar esse contato, essa vivência do interior com a grande família, com as minhas tias, com os meus primos, né? E retomar esse contato e essa amizade, reconstruir tudo isso. Eu não tinha amigos, estou por um processo de refazer amigos, né? De encontrar novos amigos que moram aqui na minha cidade, né? Eu estava namorando. Então, quando terminou a pandemia, eu terminei o meu relacionamento. Então, eu fui em processo de luto, de relacionamento amoroso também. Então, eu estava num luto, gente. Num luto de luto e renascimento de todo o meu processo. Processo artístico, processo de trabalho prático, né? Processo amoroso, né? Processo familiar, processo de identidade de quem eu sou. Bom, então esse vídeo aqui é uma reflexão, né? Sobre esse momento da pandemia. Compartilhe aqui comigo nesse vídeo, nos comentários, como foi para você esse processo, o que você fez, né? Nesse período. E aí? Você conseguiu elaborar já tudo isso? Tá no processo? Já foi muito tempo atrás, você nem lembra mais. Como que é para você? Eu sou uma pessoa muito sensível. Então, as coisas elas reverberam em mim muitos e muitos e muitos tempo depois, né? Eu não sei como é que é para você, mas para mim é isso. As coisas ficam reverberando, né? Então, esse ano aqui foi um ano que esse momento aí reverberou muito aqui artisticamente. E eu fiquei muito feliz de descobrir esse novo hobby, né, de vídeo arte. Então me conta aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Hoje não tem uma conclusão para falar para vocês, né, uma amarração aqui nesse vídeo, porque eu queria fazer mesmo esse compilado aí, né, essa reflexão aqui sobre os vídeos que eu postei. Então, se você não viu, se você tá vendo esse vídeo e não viu os vídeos do Performing Project, não viu os vídeos que eu fiz de vídeo arte que eu postei aqui nesse canal, não deixa de ir lá conferir a playlist para, enfim, para você curtir aí os videozinhos de 1 minuto, super tranquilos. Então é isso, gente. Um abraço, um beijo. Deixe seu like aqui nesse vídeo, se inscreve aí no canal e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!